Eu precisava de uma mãe com um filho aqui, ou uma filha, como voluntários. Pode ser mesmo a Cláudia e a Miriam. Já que estão no mock... também podes vir, não faz mal. Traz o teu filho. Tragam uma cadeira, cada uma, tá? Cada uma das mães, só. O filho não precisa trazer, é só a mãe. Então vai, as mães vão se sentar aí, uma de cada lado. Cuidado aqui com esse buraco. Vai, e agora os filhos vão se sentar ao colo. Há tanto tempo que vocês não pegavam no vosso filho ao colo, né? Deita mesmo no colo da tua mãe. Vai, deita-te no colo da tua mãe. Faz força. Digam-me lá, vocês mães, está pesado? Não muito. Não? Tem que comer mais. Tem que comer mais? Mas já foi mais leve, né? Já foi mais leve. E ela? Ela não precisa de comer mais? Está magra. Está pesada? Não, está magra. Eu tenho que dizer que está magra. Podes ser sincera. Ela não te vai bater. É culpa minha. Está um bocadinho. Um bocadinho? pesada. Já pesa um bocadinho. Mas ela já esteve menos pesada, não é? Claro. Claro. Mas se eu vos perguntar se eles são um fardo para a vossa vida, o que é que vocês respondem? Não? Podem ser um peso, mas não são um fardo. Então há uma diferença muito grande entre sermos um peso ou sermos um fardo. Entre termos um peso ou termos um fardo. Não são coisas iguais. Uma coisa é nós lidarmos com o peso de alguma coisa que nos está a incomodar ali. A outra é nós deixarmos que isso se torne um fardo na nossa vida, de forma a que fique muito pesado e nós não consigamos carregá-lo direito. Muito obrigado pela vossa ajuda. Podem voltar aos vossos lugares. Uma salva de palmas para eles. O grande problema realmente é quando um peso se torna um fardo na nossa vida. Quando nós começamos a carregar aquele peso de forma a que ele se torne cansativo, sabem? E nós, como seres humanos, fomos criados para sermos seres resolutivos, para resolver as coisas. Nós não gostamos de ficar com coisas por resolver. Nós não gostamos de ter situações na nossa vida que estão mal resolvidas, que estão mal tratadas. Nós gostamos de iniciar um processo e depois, entretanto, terminar esse processo no momento certo. Só que muitas das vezes nós não conseguimos terminar um processo na nossa vida, nós não o resolvemos, nós não deixamos Deus tratar certas situações e certas circunstâncias, e isso faz com que nós carreguemos essas situações e circunstâncias durante muito tempo. E isso, sim, torna-se um fardo na nossa vida. E é difícil de carregar fardos. Eu fui ver ao dicionário qual o significado de um fardo. E diz assim: aquilo que pesa muito, difícil de suportar, ou aquilo que impõe grande responsabilidade. Não é só o facto de pesar alguma coisa, é o facto de pesar muito nas nossas costas. Isso se torna um fardo. Ou pesar durante muito tempo. Eu vou pedir mais uma ajuda para 3 voluntários fitness. Agora tem que ser gente... Boa! Um já está, mais 2. Tem que ser pessoas que sejam da área mesmo de ginásio, ir ao ginásio e tal. Ou então... Não, mas podes vir também, não há problema. Não há problema, não és da área do ginásio, mas és engraçado. Mais 2 voluntários? Não tem ninguém? Podes vir, Lucas. Mais alguém? Queres? Podes vir também. Podes? Podes. Vem cá. Já tem... também podes vir. Não há problema. Podem vir todos. Vamos para aqui, para este cantinho. Pode... Então, o João vai fazer uma coisa muito difícil de ginásio.
que é agachamento encostado à parede. Então vais ficar, podes-te agachar e encostar aqui à parede. Não, filho, agachar assim. Vê-se mesmo que não é de ginásio. Vai. Isso. Mas põe as pernas um pouquinho mais para a frente. Agora encostas as costas aí. Sem partir a parede. Baixa e ficas assim, ok? Não sai. Não está muito bem. Tenta pôr os pés um bocadinho mais para a frente. Isso. Está bom. Agora, tu podes vir aqui comigo e vais pôr aqui a fazer prancha. Sabes o que é prancha? Podes fazer prancha. Lucas, vem cá. Deixa-me ver aqui. Pode ser o púlpito mesmo. Pega aí. Ainda não começaste a prancha? Isso não é prancha, pá. Põe os braços assim. Sim, vai. Está pesado? Eu aguento. Tu aguentas? Eu aguento. Quanto tempo? Olha, desde que eu peguei agora, Então é assim. Está aqui a palavra, eu posso continuar a dar a palavra assim mesmo, que eu consigo ler aqui. Então... Tá bom aí? Então, gente. Que isso? Eu não estou a acreditar, mas que atletas da treta que nós arranjamos aqui hoje. Podem voltar para os vossos lugares. Obrigado pela vossa participação. Se nós fôssemos perguntar a todos eles, no início, parecia que estava fácil. Fazer um agachamento ali com a parede a ajudar, não há muito problema. Os primeiros 10 segundos de prancha, não há problema. Ou 5. Primeiro minuto, se calhar, a pegar num peso pesado, para quem faz pesos no ginásio, também pode não parecer muito. O problema é quando nós continuamos muito tempo com aquele peso. E aí é que se torna realmente um fardo. Muito difícil de carregar. E o problema é que muitas vezes nós parece que carregamos fardos de estimação nas nossas costas. E temos vários fardos, vários pesos que vão ali carregando ao longo da nossa vida sem serem resolvidos. E eu fiz uma lista deles e gostava que vocês me acompanhassem aqui. O primeiro deles é o fardo do cansaço. O cansaço pode ser tanto físico, como pode ser um cansaço na nossa alma. Não tem necessariamente de ser apenas um cansaço físico na nossa vida. Nós podemos carregar cansaços na nossa alma. A saturação de uma coisa repetitiva, uma situação desagradável que acontece connosco frequentemente, uma situação que está sempre a acontecer no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos parentes, com o nosso cônjuge. Algo que nós começamos a ficar fartos daquela atitude repetitiva. E nós vamos carregando isso connosco e ao fim de um tempo começa a tornar-se um peso. Uma mãe que está cansada de cuidar dos filhos sozinha, ou porque foi mãe solteira, ou porque o pai não ajuda, não colabora, pode se tornar um fardo muito pesado na vida da pessoa. Ou porque os filhos não ajudam e são muito difíceis de cuidar, são muito difíceis de aturar. E vai um peso. Durante os primeiros tempos pode até ser leve, mas ao fim de um tempo ele vai começar a pesar. Um empregado que se cansa de trabalhar a mais, porque o seu patrão lhe dá trabalho extra todos os dias. E a pessoa fica numa situação que não pode se despedir, porque precisa de sustentar a família, mas o patrão continua com abusos todos os dias e a fazê-lo trabalhar mais e mais e mais a cada dia. Mais um peso na vida da pessoa. Cansaços de maus tratos.
cansaços de abusos, de pessoas que nos tratam mal, colegas que nos tratam mal, colegas que abusam da nossa boa vontade. Causa um fardo que nós carregamos na nossa vida e que começa a pesar. Depois nós podemos conhecer outros fardos, como as frustrações. Situações que nos deixaram frustrados, lidar com coisas que não nos trazem satisfação no nosso dia-a-dia. Lidarmos com um emprego que nós não gostávamos de ter, um filho que foi obrigado a dar continuidade ao emprego dos pais, à empresa dos pais, mas não era aquilo que ele queria fazer e vai carregar a vida inteira uma coisa que não é o seu sonho, que não é a sua meta de alcance. Uma pessoa que é frustrada por causa de um casamento que não é fácil. O casamento não era da vontade de Deus para a vida da pessoa e a pessoa não soube tomar a decisão certa e ela vai carregar esse casamento. E casamento é para carregar para a vida toda, né? Até que a morte nos separe. Ontem estava a ver um vídeo de um casal que falou com o pastor: Pastor, nós queremos divorciar. Nós queremos nos divorciar porque nós já não nos aguentamos, já não queremos estar juntos, não há solução. E o pastor falou: não há solução nenhuma. Não, pastor, não há solução nenhuma. Eu não aguento mais essa encrenca na minha casa. Eu não aguento mais estar casado com essa pessoa. E o pastor falou: então deixa só eu orar por vocês. Aí eles falaram: sim, pode orar, pastor, tudo bem, pode orar. A gente precisa de oração. Aí o pastor fechou os olhos e falou com eles assim: Senhor, a tua palavra fala que quando os teus filhos se casam é para a vida toda. Então, se eles não querem continuar com esse casamento, mata os dois agora, Senhor. Mata os dois agora. Aí eles falaram: não, morrer não, pastor, morrer não. Então eu não vou orar por vocês, não. Casamento é até que a morte nos separe. Então nós temos que ter muita responsabilidade quando nós escolhemos a pessoa com quem nós nos vamos casar. Porque senão pode se tornar uma frustração e um fardo na nossa vida, que teremos que carregar durante longos anos na nossa vida. Estar obrigado a fazer algo que não se gosta. Estar num setor do nosso trabalho a fazer algo que nós não gostamos nada de fazer. Mais uma frustração na nossa vida. Mais um sentimento de: queria tanto estar noutro lugar a fazer outras coisas, mas não consigo. Uma frustração de não conseguires alcançar os teus objetivos de vida. Tu tens sonhos, tens projetos, mas tentas e vês sem conta, tentas alcançar e não consegues chegar lá. Aí continua a ser uma frustração e um fardo na tua vida. Aí há o fardo do inesperado. As coisas inesperadas que acontecem na nossa vida. Um marido que morre. Uns pais que sofrem um acidente e o filho fica sem pais. Eu lembro-me quando o meu pai faleceu, que a minha mãe teve algumas dificuldades ao início de organização das finanças lá em casa e de pagar despesas. O meu pai fazia muitas coisas, então quando ele faleceu, a minha mãe teve que se habituar a fazer aquilo que o meu pai fazia. Nós, como filhos, tivemos que ajudar, mas nós não íamos estar sempre com ela ali. E ainda hoje é uma adaptação para ela em alguns aspectos. Porque o inesperado aconteceu. Nós nunca estamos à espera de morrer alguém que nós amamos. Confessem. Nós nunca estamos à espera de perder um ente querido. Nós nunca estamos à espera de perder um cônjuge. Muito menos ainda de perder um filho. E às vezes vêm situações à nossa vida em que nós perdemos e nós não sabemos lidar com isso.
A perda de um trabalho, a pessoa fica desempregada. A empresa fecha ou acontece alguma situação, o patrão embirra com a pessoa e a pessoa é despedida. A pessoa fica sem trabalho, sem saber como fazer, que volta a dar à vida para continuar. E lá vem o inesperado a causar um peso na nossa vida. Um filho que nasce com uma deficiência. Todos os pais estão sempre à espera que os filhos nasçam perfeitos. É uma expectativa que se cria ao longo de 9 meses por aquele filho que está ali na barriga da mãe para recebê-lo, para olhar para ele, para tê-lo nos braços e de repente descobre-se que há um problema que não foi detectado durante a gravidez. E a vida toda da pessoa tem que mudar por causa disso. Ou houve algum problema no parto e o filho fica prejudicado e a pessoa vai ter que lidar com isso. É algo inesperado. Muitos perdem trabalhos por causa disso. Porque têm de ficar em casa a cuidar dos filhos, não podem sair, não podem arranjar um emprego. E isso torna-se um fardo na vida da pessoa. Mais algo que a pessoa tem que carregar na sua vida. Aí, como se não bastasse, vêm as injustiças. O nosso colega do trabalho passa o tempo todo a tentar nos prejudicar. Lá na empresa têm todos inveja daquilo que nós já conseguimos alcançar até agora. E então tentam maquinar tudo para nós sermos despedidos, para nós não continuarmos naquela empresa. Uma vizinha que implica connosco por tudo e por nada. Esta semana estava a ouvir a história de uma vizinha, de uns irmãos aqui da igreja, que eles têm filhos e ela começou a implicar com eles por causa do barulho dos filhos em casa. E eles diziam: João, mas a gente não pode fazer nada. Os nossos filhos são crianças. Criança faz barulho, criança corre. E a vizinha já chamou a polícia, já tocou na porta, já foi lá ter com eles, já xingou até não poder mais. É uma injustiça. E eles têm que lidar com isso agora. Um patrão que nos pega de ponta e que não quer, de forma nenhuma, nos dar a mínima bebe ou a mínima coisa que nós precisamos para a nossa vida. Para nós estarmos confortáveis no nosso trabalho. É uma injustiça. E muitas outras injustiças nós podemos sofrer na nossa vida. Um julgamento mal feito pelas outras pessoas. As pessoas acharem que nós somos algo que nós não somos e nós carregarmos isso na nossa vida durante muito tempo. Isso é uma injustiça que se torna um fardo. Se nós não formos bem resolvidos no nosso coração, se não formos bem curados no nosso coração, pode até acontecer muitas das vezes nós começamos a acreditar naquelas acusações falsas que nos fazem. Há muitas pessoas que nós lidamos, quando eu e a Catarina, ultimamente, temos falado muito sobre cura interior. E quantas pessoas nós não vemos e nós não ouvimos as histórias delas que estão a ser injustiçadas por algum motivo, por causa de um julgamento feito pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus tios, pelos amigos, pelos colegas. E as pessoas sofrem com aquilo, sofrem em silêncio muitas das vezes, sem conseguir abrir o seu coração, sem conseguir desabafar com ninguém sobre aquilo. E ao fim de um tempo as pessoas começam a interiorizar aquela injustiça, aquela palavra mal lançada, como se fosse realmente uma realidade na vida delas. E isso torna-se um fardo muito difícil de carregar. Aí, junta-se o fardo da culpa. A pessoa sente-se culpada, ou por algo que realmente tenha feito, ou por algo que não fez e que tem que lidar. Como se tivesse sido ela a fazer, porque alguém a culpou por aquilo. Uma pessoa que já fez coisas erradas, que já roubou, que já
maltratou, já violou alguém, já espancou alguém, vai carregar esse fardo a vida toda. Se ela não se converter e não voltar o seu coração para Jesus de verdade, ela vai carregar esse fardo a vida inteira. Uma pessoa que já matou outra pessoa vai carregar o sangue daquela pessoa como culpa no seu coração, para sempre. Uma pessoa que já traiu o seu cônjuge vai levar com isso a vida inteira. Isso vai trazer consequências gravíssimas no seu casamento. Porque nunca mais é restabelecida a confiança. Mesmo que a pessoa se tenha arrependido e peça perdão, nunca mais vai ser restabelecida 100%. Porque a pessoa sempre vai achar que em algum momento aquele gajo vai fazer a mesma coisa outra vez. E não são só os homens. Não posso dizer o feminino, fica mal. Aí a pessoa carrega uma culpa, às vezes até de coisas que não fez, mas que os outros da família acusaram de fazer. Porque tu deverias ter acompanhado a tua irmã naquele dia e tu não fostes com a tua irmã e por causa disso ela foi violada. Porque se tu estivesses lá, ela não tinha sido violada como foi. Porque a tua mãe morreu porque tu não estavas no carro com ela quando ela teve aquele acidente, porque senão tu tinhas conseguido ajudar a tua mãe para ela não morrer. Porque a tua mãe morreu para tu nasceres. Porque quando tu nasceste, a tua mãe morreu no parto. Tu és o culpado, a culpada da morte da tua mãe. A pessoa não pediu para nascer. Então porquê que ela tem que carregar uma culpa que não é dela? Porquê que ela tem que carregar essa injustiça na vida dela? Aí, há outras pessoas que acumulam outro tipo de fardo, que é o medo. Tanta gente que não consegue avançar na vida por causa deste peso. Tem medo de errar, tem medo de tentar, tem medo de sair da sua zona de conforto, de arriscar, tem medo de ir mais além, tem medo. Está a surgir uma oportunidade enorme para a vida da pessoa, para ela avançar, para ela fazer abrir o seu próprio negócio, para fazer alguma coisa, mas o medo fala mais alto e depois lá para a frente a pessoa pensa, se eu não tivesse tido medo, se eu tivesse avançado, eu hoje estava numa situação completamente melhor. Mais um fardo. E está a pesar. Está a pesar, gente. Se alguém quiser ajudar. Não, estou a brincar. Podem ficar aí, que sou eu mesmo que estou a carregar os meus próprios fardos. Um medo que nos paralisa. Um medo de ser traído, por exemplo, faz com que a pessoa seja ciumenta compulsiva. Porque ela tem um medo terrível de ser traída pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, pela namorada. Aí a pessoa fica ali presa a esse medo e isso torna-se um peso. Todas as vezes que a pessoa pensa na sua pessoa amada e vê, epá, ele não está aqui. Onde é que será que ele está? Com quem é que ele está? O que é que está a fazer? Né? Isso é uma coisa... Às vezes a Catarina diz-me, assim, de momentos que ela está a falar, ela não especifica as pessoas. Nós mantemos o sigilo. Mas às vezes quando ela está a falar sobre cura, assim, em cura interior, ela fala, olha, quando eu falo sobre ciúme, as mulheres ficam loucas. Começam todas a levantar o braço. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou ciumenta. A pessoa não pode nem respirar ao pé do meu marido. Se passou ao pé, está em perigo de vida. Se disse olá, então,
se prepare. Isso é um peso na vida da pessoa. Mulheres, agarrem o que é vosso, mas não sejam ciumentas em exagero. Homens, não sejam motivo de ciúme para as vossas mulheres. Vigiem com quem vocês falam, como falam. Deem acesso ao vosso telemóvel, às vossas esposas. Se não há nada a temer, não é? Aí vem um outro peso. Falta de perdão. Este posso-te garantir que pesa mesmo. Há muitas pessoas que não conseguem avançar na vida por causa de falta de perdão. Há pessoas que nada na sua vida dá certo por causa deste peso. Porque não perdoaram os pais, porque não perdoaram aquela situação que aconteceu, porque não perdoaram os maus tratos que sofreram na infância, porque não perdoaram a pessoa que os tratou mal lá no trabalho e carregam o peso da falta de perdão, da raiz de amargura no coração, do ódio. E têm que lidar com esse peso. E enquanto não o resolverem, vai continuar a ser um peso. Eu já não tenho mais mão para pegar, então vai assim mesmo. O pai da pessoa tinha preferências pelo irmão em vez de ser por ele. O meu irmão era o favorito. O meu pai não me ligava nenhuma. Ele fazia o que queria, eu tinha regras. Ele chegava à casa à hora que queria, eu tinha que estar em casa às 10 da manhã. Às 10 da noite, desculpa. Eu disse que eu baralho um bocado os horários. Às 10 da noite. 10 da manhã, isso aqui era uma parte. É para descontrair também, para ver se vocês estavam atentos, como se costuma dizer. A minha irmã, ela pode fazer o que ela quer, eu não posso. O meu pai não deixa. Ou então mesmo quando os pais tratam de forma diferente os dois irmãos. Vocês veem o exemplo de José na Bíblia. O pai tratava tão bem José em detrimento dos irmãos. Dava uma roupa especial para José que nunca tinha dado aos irmãos dele. Ai, agora nasceu a minha irmãzinha, bebê. As atenções foram todas para ela. Eu não vou perdoar os meus pais por causa disso. Eles têm que tratar toda a gente de igual forma. Então, se a minha mãe dá de mamar à minha irmã de 3 em 3 horas, eu quero que a minha mãe cuide de mim também de 3 em 3 horas. Eu não vou perdoar a minha mãe por ter tido mais uma criança. Pode parecer ridículo, mas há pessoas assim. O divórcio dos nossos pais. Os nossos pais separaram-se. Nós não temos casa para ficar, porque temos que ficar uns dias num, outros dias no outro. Eu não sei se eu prefiro ficar do lado do meu pai ou do lado da minha mãe. Eu não vou perdoar os meus pais por causa disso. Não, eu vou ficar aqui mesmo a guardar este rancor no meu coração. Eu não vou perdoar. Aí a pessoa cresce e fica um vegetal a tentar sobreviver. Nada dá certo na vida porque a pessoa vai transferir
toda essa falta de perdão que tem por aquela pessoa, para tudo o que ela faz na vida. Aí ela deixa de tratar bem os outros por causa disso, fica com rancor no seu coração. É uma pessoa amargurada, não tem alegria, não tem um sorriso na cara. Quantas pessoas a gente encontra assim em tantos lugares? Quando foi a Healing Conference aqui o ano passado, houve uma pessoa muito difícil que veio cá. Ela mandava e-mails para nós todos os dias, a fazer perguntas, tudo e mais alguma coisa. Ela queria que nós lhe arranjássemos tudo e mais alguma coisa, porque o marido dela tinha problemas de saúde, então ela tinha que estar cá e ela tinha que ter um encontro com o Bill Johnson, porque ele ia orar pelo marido dela, então ela precisava daquilo mesmo para a vida dela. Aí ela tratou mal todas as pessoas, desde a entrada lá até chegar cá dentro. Ficou aqui dentro e tal, rancorosa lá no fundo, sem falar com ninguém, sem fazer absolutamente nada. E o Espírito Santo de Deus vira-se para mim e diz assim: vai ter com ela, ora por ela e dá-lhe uma palavra profética que eu te vou dar agora. E eu pensei: Senhor, tanta gente aqui, tinhas que me escolher a mim? Fala com o Bill Johnson para ir lá falar com ela. Ela quer tanto ouvir a voz do homem. Tem que ser eu, por quê, Senhor? Aí eu cheguei ao pé dela. Posso orar por si? E ela? Pode. Ora. Aí eu comecei a orar por ela e tal. E aí eu entreguei a palavra profética que Deus me tinha dado. E ela começou a chorar. E olhou para mim e disse assim: a minha família faz uma vida negra. Os meus irmãos só não me mataram, porque o resto já fizeram de tudo, até hoje. Eu sinto um ódio no meu coração. E a palavra profética era mesmo em relação a isso, que ela tinha motivos para sorrir, Deus lhe queria dar motivos para sorrir, Deus queria devolver o sorriso à cara dela. Eu não fazia a mínima ideia quais os problemas dela. Que Deus queria restabelecer relacionamentos dela com os seus familiares, isso tudo. E ela, no final de eu ter falado aquilo tudo com ela, ela disse: obrigado, você tirou um peso das minhas costas. Semana passada ela esteve aqui, no Tomitene, no sábado. Assim que ela me viu: olá, João! A Catarina olhou para mim e disse: quem era aquela senhora? E eu disse: era aquela da Healing Conference. E ela: nem a reconheci. O que a falta de perdão faz na vida de uma pessoa? O rancor no coração da pessoa... Isto está pesado. O rancor no coração da pessoa prejudica tanto a pessoa de avançar, de crescer, de romper barreiras na sua vida. Não é isso que Deus tem para a tua vida. O peso do pecado. E olha que este aqui não é fácil. Uma pessoa que vive em pecado, ou que já deixou que o seu pecado se torne uma iniquidade. Iniquidade é quando tu deixas que o teu pecado seja repetitivo e ele começa a ser normal na tua vida. Tu carregas aquele pecado no teu coração durante tanto tempo que ele parece que faz parte de ti, já. É o meu pecadinho de estimação. Podia ter um cachorro, mas escolhi o pecado. O peso do pecado na nossa vida atrasa tanto as bênçãos que Deus tem para nós. Por causa do pecado, nós criamos uma barreira. Somos nós que criamos. Não foi Deus que pôs aquela barreira. Fomos nós que a criamos para separar-nos de Deus, para nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí nós ficamos ali a carregar aquele pecado, a carregar aquele peso, torna-se um fardo na nossa vida. O pecado consome-nos, bloqueia-nos, não nos deixa avançar, frustra-nos.
dá brechas para a acusação do inimigo na nossa vida. Porque o nosso inimigo comum gosta de aproveitar todas as brechas que nós abrimos. É a forma mais fácil dele atormentar a nossa vida. É quando nós abrimos brechas. Se nós não estamos a abrir brecha nenhuma para Satanás tocar na nossa vida, ele vai tentar tocar naqueles que estão à nossa volta. Mas quando nós abrimos brecha, ele não precisa nem de ter muito trabalho. Nós já fizemos o suficiente para ele entrar, arrombar a porta, chegar dentro, sentar no sofá da sala e falar: cheguei, estou aqui, vim-te atormentar. E aí a pessoa carrega o fardo do pecado e não sabe porque que não está a avançar. E está pesado. Eu acho que quando eu tirar isto dos dedos, devo estar com os dedos roxos. E por fim, o fardo de nós carregarmos os fardos dos outros também. Porque às vezes nós estamos cansados também de carregar os fardos de toda a gente à nossa volta. Às vezes não é só o nosso peso, o nosso fardo. Às vezes é o peso de uma família inteira que nós é que temos que ser a base daquela família, o pilar daquela família. Às vezes é um peso ministerial que já deixou de ser um prazer estar a servir a Deus ali e estar a servir os outros e passa a ser um peso porque nós carregamos tudo aquilo que os outros desabafam nos nossos ouvidos como se fosse algo nosso. Houve momentos da minha vida em que, de tanto ouvir tanta gente a desabafar comigo, eu parecia que sentia assim um peso nas costas, eu começava a andar. Teve um dia que eu entrei no meu quarto, eu fechei as janelas todas, eu morava sozinho nessa altura, fechei as janelas todas do meu quarto e disse: eu vou apagar hoje. Eu não quero saber de mais ninguém, não quero saber de nada. Isto eram 6 da tarde para um jovem de 23 anos para aí, que era a minha idade naquela altura. Eu estava cansado de ouvir gente a desabafar sobre os seus problemas, só que eu estava a achar que aquilo era problema meu. Porque nós também, como líderes, e isto é uma palavra para todos os líderes que estão aqui na sala e todas as pessoas que têm alguma posição de liderança, nós como líderes, nós podemos ouvir e pedir sabedoria a Deus para nós ajudarmos as pessoas que nós ouvimos, mas nós não podemos carregar o fardo delas. Nós temos que aprender a tratar esse fardo como ele precisa de ser tratado, e nós já vamos falar sobre isso. Só que há muitos destes fardos que se conectam uns com os outros. Há uns que levam aos outros. Há uns que se juntam e há pessoas que acumulam vários, como eu estou a fazer aqui. E se um fardo já é mau para a nossa vida, um monte deles é pior ainda. Aí nós ficamos lá: Senhor, está difícil, eu já não estou a aguentar, está muito pesado. Eu não consigo carregar este peso sozinho. Eu preciso de ajuda. E é aí, quando nós admitimos que nós precisamos de ajuda, que Jesus começa a trabalhar na nossa vida. Vocês podem abrir comigo as vossas Bíblias em Mateus 11, versículos 28 a 30. São versículos muito conhecidos, mas muitas vezes nós conhecemos, mas não pomos em prática. O que é que diz a palavra do Senhor? Mais coordenado, só a favor. Vocês nem parecem um coral assim. Então, 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
O que é que a palavra diz? Vinde a mim. Podes pôr. Vamos imaginar que isto é uma cruz de verdade, tá? Está assim meio michuruca essa cruz, mas pronto. Vamos imaginar que isto aqui é uma cruz de verdade. O que nós precisamos de fazer é o vinde a mim, em primeiro lugar. Está pesado, está difícil de carregar. Vai até à cruz. E entrega os teus fardos, os teus pesos. Vai até Jesus e livra-te desse peso que te está a atormentar. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos aqueles que têm fardos na sua vida, que já se tornou algo muito pesado, que vocês já não estão a conseguir aguentar. Vocês não precisam sequer de chegar a esse ponto. A partir do momento em que algo se torna um peso na vossa vida, vai logo até aos pés da cruz e entrega a Jesus. Assim que começas a sentir que há algo na tua vida que te está a atrapalhar de avançar, aprende a ir até Jesus. Aprende a chegar, a recorrer a Ele, a correr para Ele. Não é para correr para o YouTube, para ouvir uma palavra de outra pessoa. Do pastor que está lá do outro lado do oceano. Ou do outro lado do mundo. Há muita gente que quando está a passar por uma situação difícil, vai recorrer até ao pastor que não conhece a tua vida. Está lá, ele nem responde. Se tu falares para o YouTube, ele não te vai responder. Hello? Ele não te conhece. Vais recorrer à palavra ungida, do pregador ungido. Eu não estou a dizer que é errado. Não é errado nós ouvimos palavras no YouTube. É uma bênção. Nós podemos ter esses recursos hoje em dia, nós podemos ter a internet e comunicar com pessoas do outro lado do mundo e ouvir palavras do outro lado. Mas não são as pessoas que vão te trazer a palavra. É Jesus que vai te trazer a solução. É Jesus que vai tirar o teu fardo. Não precisas de recorrer àquele profeta que está lá no outro país para tu aliviares a tua carga. Não precisas de ligar para aquela intercessora que tu conhecias há uns anos atrás para ela te aliviar a carga. É bom nós termos pessoas a quem nós podemos recorrer, sim, mas nós temos que entender que o único que pode aliviar as nossas cargas é Jesus na cruz. Ele já carregou sobre si os nossos pesos, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo. Tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de avançar, Jesus já carregou na cruz. Então a nossa primeira atitude tem de ser ir até Ele. Mas depois há uma outra frase que está nesses versículos, que diz: tomai sobre vós o meu jugo. Vocês sabem o que é um jugo? Um jugo é aquela peça nas carroças que fica nos lombos dos animais que transportam as carroças. Então, quando Jesus nos diz: tomai o meu jugo, Ele está a dizer: entra no mesmo jugo que eu e vai na mesma direção que eu estou a ir. Quando nós queremos puxar a carroça para o nosso lado, do nosso jeito, no nosso caminho, onde nós achamos que é o correto, vai-nos trazer muitos pesos à nossa vida. Mas nós, quando deixamos ser colocados no mesmo jugo que o Senhor Jesus, e nós nos deixamos ser levados nesse jugo, e direcionar a nossa vida no mesmo caminho que Ele está a levar, de certeza absoluta que esse caminho não vai trazer frustração à tua vida, não vai trazer culpa, não vai trazer dor, não vai trazer mágoas, não vai trazer pesos, não vai trazer fardos.
Enquanto nós teimarmos em fazer as coisas da nossa forma e a direcionar as coisas da nossa forma, nós nunca conseguimos avançar para o lugar certo. Porque só Jesus sabe qual é o lugar certo onde nós devemos ir. Aí, continua e diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender do Senhor. Aprender aquilo que Jesus tem para nos ensinar. Jesus não veio aqui apenas para morrer por nós, mas Ele deixou um legado. Ele deixou um exemplo. O Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, está carregado de bons exemplos de Jesus para a nossa vida. Para nós aprendermos a lidar no nosso dia a dia com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E não só o Evangelho, assim como todo o resto da Bíblia. Jesus já nos deixou a sua palavra, a palavra de Deus, disponível para nós aprendermos dele e para nós conseguirmos saber como lidar com todo tipo de situações. Tens dúvidas? Vai à Bíblia. A Bíblia tem respostas para tudo. A Bíblia tem ensinamentos para a tua vida em todas as áreas que tu precisares. Aprende com o Senhor. Aprende cada vez mais com Jesus. Foca-te em alimentar-te da palavra de Deus, em conheceres mais a palavra de Deus, em seguir os ensinamentos que Deus nos deixou disponíveis para nós na sua palavra. E depois precisas de entender que o versículo termina dizendo: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós já aprendemos, logo no início, que nós precisamos de depositar a nossa carga aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Mas o correto é nós trocarmos a nossa carga, o nosso fardo, com o fardo dele. Nós podemos chegar ao pé de Jesus e dizer: Senhor, o meu fardo está pesado, está difícil de carregar, eu não estou a conseguir. Por favor, troca o meu fardo com o teu. Que o teu é leve e fácil de carregar, fácil de suportar. O fardo do Senhor não é pesado na nossa vida. E Jesus tem o melhor para nós. Então nós precisamos de aprender a fazer esta troca. Depositar os nossos fardos aos pés de Jesus, para que Ele possa tirar o nosso fardo e substituir pelo dele, que é leve, que não acrescenta dor, não acrescenta peso, não acrescenta desilusão, não acrescenta culpa, não provoca nada de errado no nosso coração e na nossa vida. E o Senhor quer trocar o teu fardo pelo dele nesta manhã. Não permitas continuar a tua vida da forma como tu tens estado até aqui. Não permitas que esses pesos continuem nas tuas costas. Não carregues pesos que não deves carregar, não precisas de carregar. O Senhor nesta manhã quer falar ao teu coração e quer te dizer que tudo isso que tu tens estado a carregar não é nada da vontade dele para a tua vida. Ele tem um fardo leve para tu carregares, para tu levares. O Senhor quer trocar esse peso que está nas tuas costas pelo alívio de estares com Ele, na presença dEle. E de desfrutares daquilo que Ele tem para a tua vida, que Ele tem para ti. Então eu queria te pedir que no teu lugar tu pudesses ficar de pé e fechar os teus olhos. E que pudesses falar com o Senhor nesta manhã. Eu não sei qual é o teu fardo, não sei qual é o teu peso. Se calhar há pessoas aqui que têm pesos e fardos que nem sequer o cônjuge sabe que carregam. Nem sequer os pais ou os filhos sabem que carregam. Nem sequer os melhores amigos sabem. Às vezes tu estás a lidar com situações na tua vida que
Ninguém sabe que tu estás a passar por esse momento difícil. Mas Jesus conhece. Jesus conhece o teu coração melhor do que tu mesmo. Jesus conhece as tuas necessidades melhor do que tu mesmo. E Jesus quer, nesta manhã, tirar esse peso das tuas costas. Mas é necessária uma atitude do teu coração. É necessária uma atitude, uma decisão nesta manhã. Precisas de reconhecer em primeiro lugar que tu não consegues carregar esse fardo. E que ele não te pertence. E precisas de entregar esse fardo, esse peso, aos pés da cruz. Independentemente da situação que seja, que nesta manhã tu tomes essa atitude de dizer: Senhor, está difícil, mas eu sei que não há nada que seja impossível para ti. E que não há nada que tu não possas tratar e resolver. Alguns destes fardos vão precisar que tu faças algumas coisas. Não há como Deus fazer assim quando tu não consegues perdoar alguém. Tu precisas tomar a atitude de perdoar. Mas tu podes pedir a Jesus que te ajude a perdoar. Podes pedir ao Senhor que esteja contigo nessa tarefa. Mas é necessário que tu dês os passos também. Chegar ao pé da pessoa, falar com ela: eu perdoo-te. É necessário muitas das vezes tu chegares ao pé de pessoas e tu mesmo pedires perdão. Há atitudes que nós não conseguimos fugir delas, nós precisamos de as ter mesmo. Mas os 2 primeiros passos de reconhecer e de entregar aos pés da cruz já são um bom avanço para tu conseguires romper na tua vida. E para tu conseguires te livrar desse peso, desse fardo que está nas tuas costas. Então tira um tempo agora para orar, para falar com Deus, para reconhecer: Senhor, eu realmente preciso de tirar este peso das minhas costas. Ajuda-me. Enquanto a equipa de louvor sobe, e enquanto eles cantam, eu quero te lançar o desafio de dares um passo nesta manhã, de reconheceres que precisas de te libertar desse peso e de reconhecer que Jesus é a única solução para ele. Então, eu quero te deixar livre. Se tu quiseres ficar no teu lugar, tu podes ficar. Se quiseres num passo de fé vir até aqui à frente, te ajoelhar aqui na frente, ou ficar aqui na frente dizendo, reconhecendo: Senhor, eu quero lançar este fardo aos pés da cruz. Podes vir à frente.